Você já parou para pensar como pensadores alemães do século XX poderiam nos ajudar a entender fenômenos contemporâneos como as redes sociais, as fake news e a padronização da cultura? A resposta pode estar nas reflexões da Escola de Frankfurt. Esse grupo de intelectuais desenvolveu uma crítica profunda à sociedade capitalista e à indústria cultural, antecipando muitas questões que enfrentamos hoje, como a alienação promovida pelas tecnologias e o controle ideológico exercido pela mídia. A Escola de Frankfurt surgiu na Alemanha entre as décadas de 1920 e 1930, num contexto marcado pela crise do marxismo tradicional, pela instabilidade econômica e pela ascensão do nazismo. Em 1923, foi criado o Instituto para Pesquisa Social, financiado por Felix Weil. Esse seria o berço da chamada teoria crítica. Entre os principais pensadores da primeira geração destacam-se Max Horkheimer, o diretor do Instituto e articulador da teoria crítica, Theodor Adorno, crítico da cultura de massa, Herbert Marcuse, conhecido pela crítica à sociedade unidimensional, Walter Benjamin, que analisou os efeitos da reprodução técnica na arte, e Erich Fromm, que buscou unir a psicanálise e marxismo. Mais tarde, na segunda geração, temos Habermas, com sua teoria de ação comunicativa. A Escola de Frankfurt era marcada pela interdisciplinaridade, combinado filosofia, sociologia, psicanálise e economia. Em 1933, com a ascensão do nazismo, os pensadores se exilaram nos Estados Unidos, onde passaram a estudar os mecanismos do capitalismo moderno, agora sob a ótica da cultura de massa. Sobre a teoria crítica, foi a base do fundamento frankfurtiano, cujo objetivo não é apenas interpretar o mundo, mas transformá-lo. Eles criticavam o positivismo e a ideia da neutralidade científica, afirmando que todo conhecimento está inserido em contextos de poder e de ideologia. Um dos conceitos mais famosos da Escola de Frankfurt é o de indústria cultural. Segundo Adorno e Horkheimer, a cultura passou a ser produzida em massa como qualquer mercadoria, padronizada, superficial e voltada ao lucro. Isso gera alienação, pois impede a reflexão crítica. O exemplo clássico é o cinema hollywoodiano, que oferece narrativas prontas, previsíveis e reconfortantes, funcionando como uma fábrica de ilusões. Horkheimer também desenvolveu o conceito de razão instrumental, a ideia de que a racionalidade moderna foi reduzida a uma ferramenta de controle. Em vez de servir à liberdade humana, passou a servir ao domínio técnico e econômico. Podemos pensar, por exemplo, em como os algoritmos das redes sociais são usados para maximizar lucro, manipulando comportamentos e preferências sem promover a autonomia. Já Walter Benjamin abordou o impacto da técnica na arte. Segundo ele, a reprodução técnica, como a fotografia e o cinema, destrói a aura da obra de arte, ou seja, sua autenticidade, sua presença única no tempo e no espaço. Isso transforma a arte em um objeto de consumo, esvaziando seu valor simbólico e ritualístico. Como a escola se destacou na crítica à indústria cultural?
padronização e pseudo-individualização. A Escola de Frankfurt nos mostrou que, por trás da promessa de originalidade da indústria cultural, há uma padronização disfarçada. Um ótimo exemplo é a música pop. Mesmo quando muda a batida ou o artista, a estrutura continua sendo a mesma. É o velho com cara de novo, a chamada pseudo-individualização. Isso serve para manter o público entretido, mas sem causar incômodo ou reflexão. Função ideológica da cultura. A cultura para Adorno e Horkheimer não é só entretenimento, ela cumpre uma função ideológica, que é anestesiar. Quando assistimos a certos reality shows que transformam problemas sociais em espetáculos, não estamos apenas sendo distraídos, estamos sendo condicionados a aceitar essas realidades como normais, como parte de um jogo. Cultura como ferramenta de dominação. Se Marx dizia que a religião era ópio do povo, a Escola de Frankfurt diria que hoje esse papel foi assumido pela indústria cultural. Ela nos embala, nos envolve e nos distrai, não com promessas de salvação, mas com promessas de consumo e diversão. E tudo isso sem que percebemos que estamos sendo dominados. Diferenciação de outros marxismos. O diferencial da Escola de Frankfurt em relação a outros marxismos é o foco da superestrutura. Eles não olhavam para a economia, mas para a cultura, para a ideologia e para os meios de comunicação. Para eles, a dominação capitalista é muito mais sutil. Ela age pelo entretenimento, pelas narrativas, pelo que consumimos sem pensar. Análise da sociedade contemporânea pela ótica frankfurtiana. Redes sociais e vigilância. Hoje, o entretenimento se tornou interativo e os meios mudaram, mas a lógica continua. Redes como TikTok e Instagram padronizam nossos desejos com a cultura do like. Ao mesmo tempo, vendem os nossos dados e nos vigiam, o que Habermas chamaria de colonização do mundo da vida. A vida privada virou mercado. Streaming e algoritmos. O streaming dá a ilusão da escolha, mas quem escolhe por nós são os algoritmos. A Netflix, por exemplo, nos recomenda o que já é popular. É o velho círculo vicioso. Vemos o que todo mundo vê e achamos que estamos escolhendo sozinhos. Fake news e polarização. Adorno e Horkheimer talvez dissessem que a razão técnica saiu pela culatra. Criamos ferramentas de informação, mas estamos mais desinformados do que nunca. A razão, em vez de nos libertar, virou um instrumento de manipulação. É a dialética do esclarecimento. Consumismo e alienação. Para Marcus, a identidade virou uma vitrine. Você não é mais quem você é, mas é o que você compra. O sujeito transformado em consumidor. Isso gera uma alienação profunda, uma perda do eu, uma superficialidade que bloqueia o pensamento crítico. Esgotamento da crítica. Adorno diria que vivemos o analfabetismo funcional da emoção. A enxurrada de conteúdos, memes e vídeos curtos impede que a gente pense com profundidade. É muita informação e pouca reflexão. Cooptação e emancipação. Até a rebeldia é capturada. A estética punk era a resistência. Virou o produto de shopping. Mas como Benjamin apontava, as redes sociais ainda têm um potencial democrático. Mesmo que sufocado pela lógica comercial, a contradição ainda é terreno da esperança. Conclusão, legado e atualidade. Questões para debater. Será que a indústria cultural é mais poderosa hoje do que nos anos 40? Como resistir à padronização num mundo dominado por algoritmos? E mais, será que a internet é uma nova esfera pública, como propõe Habermas, ou uma armadilha, como Adorno talvez diria? Encerramento com impacto. A Escola de Frankfurt nos ensina uma lição urgente. Criticar não é luxo intelectual, é uma necessidade. Porque se não refletirmos, corremos o risco de virar apenas espectadores da nossa própria dominação. Eu sou Optimus Prime. E mando essa mensagem para todos que estão vendo esse vídeo. Pai tá precisando de 50 conto emprestado. Mês que vem eu pago.